Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à ligação direta Portugal-Brasil Food Safety. A nossa ideia aqui hoje com esse vídeo é trazer para vocês a resposta de uma pergunta que muita gente me fez. Eu sou Camila Mirê, eu sou da Espécia Consultoria em Qualidade, sou engenheira de alimentos, apaixonada por segurança de alimentos, apaixonada por aprender e ensinar. E essa pergunta é a seguinte: eu quero ser auditor de certificação de segurança de alimentos. O que eu faço? Que qualificações eu preciso? E para me ajudar a responder essa pergunta hoje, eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Andréia Magalhães, da certificadora Certes de Portugal. E ela vai agora se apresentar para nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre a experiência profissional dela e depois vamos trazer então as dicas para que você trace o seu caminho para você ser auditor de certificação de segurança de alimentos. Andréia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui conosco hoje. Agradeço demais a sua participação, é muito especial, é um grande prazer e passo para você a palavra. Obrigada eu, Camila, pelo convite. É sempre um prazer fazer estas interações Portugal-Brasil. Já há muitos anos que as faço e antigamente mais presencialmente. Nesta época tem sido mais via remota, mas sem deixar de ter o contacto com o Brasil. Tem sido muito interessante também acompanhar o desenvolvimento na área da segurança de alimentos no Brasil. Já tive o prazer de acompanhar em Portugal nos últimos 22 anos e agora acompanhar o início também do desenvolvimento das normas no Brasil tem sido extremamente interessante e tenho muito gosto em estar aqui e falar com a Camila e com toda a gente que nos quiser ouvir. Então, eu também sou engenheira de alimentos de base da Universidade Católica Portuguesa, aqui do Polo de Porto. Trabalhei durante 8 anos, resumidamente, num grande laboratório, que agora é uma multinacional, como responsável maioritariamente da área não laboratorial, ou seja, como responsável da área de treinamento, de consultadoria e de auditorias de segunda parte, nessa primeira e segunda parte, nesses meus tempos. E em 2006 eu mudei para a APC, para a Associação Portuguesa de Certificação, onde estive durante 13 anos, sendo que os últimos anos foram dedicados a gerir todo o negócio da AgriFood, quer seja em Portugal, quer seja fosse em Portugal, no Brasil, em Espanha e nos países todos onde atuávamos, e desde o ano passado que abracei este projeto e sou uma das sócias da Certis, Controle e Certificação Limitada. Nós temos uma parceria na área industrial com a SAI Global, e é com a SAI Global que estamos a fazer estas certificações, quer do IFS, quer do FSSC, quer do BRC, quer também de normas de sustentabilidade, que apesar de não estar diretamente ligado com segurança de alimentos, tem sido uma das grandes vertentes também da área alimentar e das nossas preocupações nos dias dia a dia, e então nestes tempos de Covid ainda mais, não é? Sustentabilidade do nosso planeta. Pronto, e aí sou auditora BRC, sou auditora FSSC 22000, sou auditora IFS há 4 anos, já 4 aas. Sou auditora também, era também auditora das ISOs e continuo a manter as qualificações, apesar de com as necessidades que existem em Portugal de auditorias IFS, BRCs, FSCs, quase nada, pouco ou nada tenho feito na área das ISO, faço uma ISO 9001 aqui e ali por integração com uma IFS ou com a BRC. E pronto, estou aqui para falar com a Camila. Muito bem, que bom, André. Eu acho que a gente vai poder ajudar as pessoas que nos seguem, que estão aqui conosco. Muita gente tem essa curiosidade e as dicas que nós vamos dar, elas estão muito relacionadas com aquilo que está definido vamos chamar aqui das 3 principais normas não digo talvez Mais mais utilizadas, populares ou mais populares. mais utilizadas na área de segurança de alimentos, que é a BRC, BRCGS Food Safety na versão 8, a IFS Food na versão 6.1 e a FSSC 22000 na versão 5. Então essas são as versões correntes atuais destas normas.
Todas as nossas informações, então, estão baseadas nessas normas e também, é claro, na nossa experiência pessoal em algumas situações que a gente já viveu em relação às auditorias. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre auditoria, primeiro é interessante a gente definir o que é uma auditoria, né? Ela é um processo sistemático, independente e documentado para que a gente obtenha evidências objetivas e avalie essas evidências objetivas de forma objetiva, para determinar o nível em que os critérios da auditoria estão sendo atendidos. Né? Então, o quanto os requisitos de uma determinada norma estão sendo atendidos. Tá? Existem, claro, as auditorias internas, que são conhecidas como auditorias de primeira parte, que são aqueles que a própria empresa faz em seu sistema. Existem as auditorias de segunda parte, que são aquelas auditorias de fornecedores, e as de terceira parte, que são realizadas por um organismo independente, como, por exemplo, a CERTES, que é um organismo de certificação, que não tem interesse ou não tem participação nas empresas auditadas e que fornece um certificado, ou uma declaração de conformidade, ou um certificado de conformidade de uma determinada empresa em relação a uma norma. Então, primeira coisa, Andréia, do ponto de vista da formação acadêmica das pessoas, né? O profissional ele tem que ter que tipo de formação, ou licenciatura, ou graduação, ou curso superior? O que ele tem que buscar para começar? As normas permitem-nos fazer alguns caminhos diferentes relativamente à formação de base. A mais fácil e mais direta é se nós tivermos uma formação ligada à área alimentar, ou seja, engenharia dos alimentos, peço desculpa porque em Portugal é engenharia alimentar e no Brasil é engenharia dos alimentos, por exemplo, ciências da nutrição, os veterinários, que já têm bases sustentáveis relacionadas com segurança alimentar. As normas normalmente, quando essa é a formação de base, dizem que nós temos que ter pelo menos 2 anos de experiências profissionais posteriores. No entanto, é possível ter outra formação e fazer o percurso. Convém é que tenham, por exemplo, ou uma pós-graduação, ou uma especialização na área de segurança alimentar, ou uma área qualquer que tenha a parte de segurança alimentar incluída. Mas nesse caso as normas também dizem, então os 2 anos de experiência profissional não serão suficientes, mas sim terão que ter 5 anos de experiência profissional. De notar apenas, Camila, que há pessoas e há quem faça o caminho de auditor, isto é, consultor-auditor. Caso uma pessoa entenda que depois de fazer a sua graduação quer seguir o caminho de consultor-auditor, nesse caso, mesmo que saia de uma licenciatura, de uma graduação, de um curso superior, de uma área relacionada com os alimentos, terá que fazer uma duração de tempo de auditoria antes de se tornar um auditor das tais normas que estamos a falar, que são as normas GFSI, maior do que os 2 anos. Normalmente são pedidos 5 anos. Por isso, no fundo, se eu não tiver experiência em indústria direta, eu teria que ter 5 anos de experiência a auditar indústria alimentar. Sim. Talvez normas ISO ou segundas partes, por aí. Sim, e trabalhos confirmados, né? Quer dizer, Exatamente. A gente tem que sejam rastreáveis, a gente deve ser capaz de confirmar que a gente realizou realmente essas auditorias, né? E não só rastreáveis, como hoje em dia nos pedem também quais são os conteúdos dessas normas. Por isso tem que ter, por exemplo, as questões da rastreabilidade asseguradas, o HACCP, os planos de higiene, coisas que são importantes para as pessoas ganharem experiência. Nós temos que conseguir demonstrar que essas auditorias incluíam esses requisitos, quisermos dizer assim. Sem dúvida. Por isso há vários caminhos, mas claro que ter formação base relacionada com alimentos ajuda. O caminho é mais curto. Pois é, sem dúvida, né? Até porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre os conhecimentos que o auditor precisa ter. E quando a gente tem uma formação específica na área de alimentos, a gente já cobre muito desses conhecimentos, né?
necessário que o profissional esteja inscrito regularmente, por exemplo, na ordem dos engenheiros, na ordem dos nutricionistas ou nos conselhos regionais, né? No Brasil a gente chama de conselho regional, da profissão, né? Que regulamenta a profissão daquela pessoa, daquele candidato a auditor. Existe essa obrigatoriedade ou isso cada organismo de certificação decide? Como é que Não, funciona? isso pode ser, cada organismo decide, até porque não são normas, esses reconhecimentos não são internacionais e as normas são internacionais, cada país tem essa forma. Pode haver países que nem sequer têm, há uns que têm colégios, outros têm ordens, como estava a dizer, no Brasil também tem outras, os conselhos, por isso vai depender um bocadinho, por isso não é obrigatoriedade. Agora, o que nós sabemos, até por questões de reconhecimento do próprio curso, que mal não faz, ou seja, ter o reconhecimento pela ordem, um curso que seja reconhecido, por exemplo, da Engenharia de Alimentos, reconhecido pela Conselho ou pela Ordem dos Engenheiros do ramo da Engenharia Alimentar, é um caminho andado para saber que os conteúdos que foram dados nesse curso foram analisados e estão regulamentados ou são padronizados por alguém que já estudou isso, não é? Por isso acho que é interessante por uma questão de uniformização de critérios, mas não é obrigatório de tudo. Exatamente, é isso que eu costumo dizer, né? Não é obrigatório, mas é uma boa prática, até porque as ordens, os conselhos, os colégios, enfim, eles são os responsáveis por também nos dizer que aquele profissional está devidamente licenciado para exercer aquela profissão e que ele não tem nenhum tipo de pendência judicial ou nenhum problema específico com aquela profissão. Pelo menos no Brasil funciona dessa maneira. É O aqui temos único o órgão problema que do pode. RGPD, não é? O Regulamento Geral de Proteção de Dados, não sei se nos permite chegar a esses pormenores, mas... Pois é. Mas, assim, o único órgão que é capaz de emitir uma declaração em relação à minha conduta profissional é o Conselho Regional. No Brasil, Certo, pelo menos, sim. Né? sim. É a única entidade que pode fazer isso. A Andrea já falou um pouquinho sobre a experiência profissional que o candidato a auditor precisa ter. Esse foi um conselho que eu recebi quando eu terminei o meu mestrado aqui em Portugal, em 2006, quando eu voltei, né, entre 2006 e 2007, voltei para o Brasil, e uma pessoa muito experiente de um organismo de certificação no Brasil falou para mim, olha, se você quer trilhar esse caminho para ser auditora, eu recomendo que você tenha tempo de experiência na indústria, vai trabalhar mesmo em fábrica, vai conhecer como é a realidade de uma fábrica. Então, em geral, o tempo de experiência que a pessoa tem que ter na indústria seria de 2 anos. pelo menos 2 anos, não Pelo menos é? 2 anos, mas normalmente recomenda-se, quer dizer, o pode tenha pelo menos 5 anos, mas 2 anos é o suficiente. Mas de notar que depois há normas que têm características mais específicas. Por exemplo, o IFS obriga que depois haja 2 anos para cada âmbito de produto, ou seja, 2 anos para peixe, 2 anos para carnes, certo? Ok, isso é E logo uma das questões. Se não há 2 anos de experiência profissional, voltando ao IFS, porque é quem tem estas regras mais alinhadas ou mais restritivas, restritas, talvez. sim, mais Sim. restritas também, tem que se ter auditorias, 10 auditorias para cada âmbito, 10 auditorias GFSI, não é uma auditoria ISO 22000, não serve, tem que ser no mínimo um FSSC 22000. Sim. Para ter o âmbito das carnes, mais 10 auditorias para ter o âmbito dos peixes, mais 10 auditorias para ter o âmbito das gorduras, mais 10 auditorias para ter o âmbito... E por aí fora, não é? É. E já para não falar depois da questão da parte das tecnologias. Também é preciso ter demonstrar experiência profissional nas diferentes tecnologias das diferentes normas. Não é qualquer auditor que pode ter, por exemplo, a esterilização, que é sempre a categoria mais difícil de se ter. É preciso entender ou ter experiência profissional, ou ter 10 auditorias em empresas que utilizem esterilização, para se conseguir poder ir a exame, que também é outra coisa que era importante, de tecnologias de esterilização. Okay? Pois é. Isso todas estas normas e cada vez mais também vão ser regidas por exames, por provas, como dizem mais no Brasil, que têm que ser feitas
E no Brasil, se calhar, até já se conseguem fazer em português, porque em Portugal não se consegue fazer em português, e tem que ser feitas ou em espanhol ou em inglês, o que também não torna o sistema muito fácil. Olha, eu vou dizer que algumas pessoas fizeram a prova em português há algum tempo atrás e disseram que, em função de alguns pequenos tropeços na tradução, que a gente sabe, vamos Muitos. aqui, né, dizer que as traduções das normas não são assim 100%. Tem algumas palavrinhas que às vezes levam a uma certa E confusão. agora estão melhores. Agora estão melhores, sem dúvida nenhuma, mas o pessoal teve muita dificuldade, olha só, né, para entender e achou que os exames, as provas eram complicadas e que tinham o que a gente chama de pegadinha no Brasil, né? Tinham aquelas questões que enganam, aquelas questões que te levam a uma Mas tem. interpretação dúbia, né? Meio, enfim, né? Mas elas têm. Os exames não são fáceis. E de notar que há normas que têm exames escritos e exames orais. E têm exames em que nós temos que saber, o IFE, volto ao IFS, porque realmente de todas as experiências que eu passei foi, sem dúvida, a mais complicada. O IFS tem exame em que nós temos que saber uma parte considerável da norma de cor. Como dizem os ingleses, by heart. Por isso, Ah. não é fácil, não é fácil. Nós temos que saber pormenores do género, qual é o tipo, os princípios ativos de detergentes para determinado tipo de indústria. Eu gostava de, muitas vezes costumo falar com as pessoas do IFS e dizer mesmo, eu gostava muito de ter tempo em auditoria para chegar a esse pormenor, não é? Normalmente nós não temos. Esse é um desafio também durante as auditorias, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a Andrea aqui já deu o gancho para a próxima pergunta, que é em relação às disciplinas específicas, não é? O que um auditor precisa conhecer? É claro que quem tem uma formação em engenharia alimentar já cobriu muitas dessas disciplinas. Uma que é um exemplo clássico é o nosso HACCP. É impossível um auditor de segurança de alimentos não ter conhecimento em HACCP. Então, é uma disciplina extremamente relevante. Que outras disciplinas ou temas ou formações que o auditor deveria buscar, ou Então, conhecimentos que ele Camila, deveria ter? todas as normas, voltando um bocadinho atrás, todas as normas, exceto o PCQI dos Estados Unidos, que é uma nova moda da HACCP, são Que é o baseadas FISMA, né? no FISMA, Do exatamente, FISMA. do FISMA, que é lá uma metodologia, vai mais ou menos, mas vai dar ao mesmo, andando, vai dar ao mesmo. Todas as normas são baseadas na metodologia de análise de risco HACCP, ok? Esta para mim é a disciplina, é saber realmente utilizar uma metodologia corretamente de análise de risco. Se nós soubermos fazer uma análise de risco bem feita, utilizando uma metodologia organizada, se a metodologia estiver definida de uma forma consistente, nós conseguimos chegar a qualquer uma das normas, porque elas não são mais, a não ser a 22.000 que tem aquele pormenorzinho dos pré-requisitos operacionais, mas é um Os pormenor. PPROs, pois é. Exatamente. O resto é tudo baseado no HACCP, no Códex Alimentares. E até Sim. agora, desde os anos 80, ainda não se conseguiu encontrar a metodologia de análise de risco mais adequada do que esta para a indústria alimentar. De notar que a própria norma 30.001, se não me engano, de análise de risco, inclui o HACCP, ok? Verdade. Como uma das metodologias de análise de risco. É Por isso, para mim, esta é a disciplina, tudo o resto é estudo. O que é que acontece, infelizmente, Camila? Eu que eu vejo, e infelizmente ainda hoje continuo a dar cursos da HACCP e continuo a entender que a maior parte das pessoas acha que teve uma cadeira, uma disciplina da HACCP, mas na prática o mundo é outro. E por isso estudar HACCP, estudar análise de risco, para mim continua a ser o centro das atenções. E eu continuo a gostar muito hoje, passados estes anos todos, de dar formações HACCP, mesmo utilizando os mesmos slides, quase há 20 anos atrás, porque é aplicável, aprende sempre qualquer coisa, aprendo eu, aprendem os alunos, as pessoas que são sendo treinadas, porque esta para mim é, claro que nós depois temos que ter muitos conhecimentos em microbiologia, muitos conhecimentos, mas entenda-se que é microbiologia específica àquele produto, ok? É química específica daquele produto, porque não é uma microbiologia, não é uma química, é
nós conseguirmos ser especialistas em determinadas áreas, depois temos que saber realmente qual é a legislação que é aplicável àqueles produtos, não é? Quais são os micro-organismos que são os mais expectáveis de acontecer naqueles produtos e vamos por aí fora, que é para depois não dizermos asneiras e não pormos, por exemplo, uma não conformidade, identificarmos, porque a empresa não identificou determinado risco, quando este risco nem é adequado ou nem é aplicável. Vou-lhe dar um Aquele exemplo. tipo de produto, né? Ou aquele processo. Exatamente, Pois é. outro dia até deparei-me com uma situação que era ao contrário, uma empresa que tinha identificado a acrilamida quando nunca nem sequer tinha nenhum processo em que a acrilamida pudesse ser formada, mas pronto, Não ficava é um bem. perigo razoavelmente expectável, né? Não, naquele não Naquele era, produto. não era. Por isso é É. preciso ter este conhecimento sobre o produto, não é só a microbiologia geral. E claro, mais geral, então sim, e até por questões de alterações culturais, tem a ver a questão do food defense, que é uma coisa que aconteceu depois do 11 de setembro e que em países, por exemplo, como Portugal, nós temos algumas questões culturais que são difíceis de entender, que alguém propositadamente queira prejudicar os nossos produtos é cultural, mas cada vez mais as pessoas já têm essa noção e começam a ter essa percepção e começam a ter esse conhecimento, mas que é muito, muito importante para nós, como também a parte da fraude alimentar, que nós também tivemos que nos Sim. adaptar quando começaram a aparecer casos graves de fraude alimentar com maior ou menor impacto na segurança dos alimentos, mas nós tivemos que começar a estar atualizados do que é que estava a acontecer no mundo relativamente a este assunto e como é que se faz uma boa análise de fraude, que para mim é um ponto extremamente importante, porque a fraude vai tocar num ponto cada vez mais essencial e cada vez mais falado nas normas, que tem a ver com a avaliação e a seleção e avaliação e monitoramento, como vocês dizem no Brasil, dos fornecedores. É. Porque os fornecedores e o foco nos fornecedores, e já a ISO 22000 fala em toda a cadeia alimentar, conhecer toda a cadeia, saber quem está antes do antes, como é que o produto nos chega, por onde é que ele passou, qual é a sua origem, qual foi o último transformador, conhecer toda esta dinâmica, vai melhorar muito os meus processos, porque eu vou ter que deixar de fazer controlos absolutamente gigantescos que acontecem muitas vezes à recepção. Muitas vezes as pessoas gastam muito dinheiro e tempo a fazer controles à recepção que não devem ser da competência da empresa que está a recepcionar os produtos, mas sim de quem vai entregar os produtos. Sem dúvida. Por isso a Eu acho fraude é que importante também por isto, porque obriga-nos é, também a olhar cada vez mais para os fornecedores e ter uma ferramenta de avaliação e de monitoramento dos fornecedores que nos permita cada vez melhorar e que eles melhorem connosco, como nós também melhoramos. Quem impõe estas normas também são normalmente os varejistas impõem aos produtores, os produtores vão impor aos passos seguintes da cadeia. pois é, exatamente. E tem outras coisas dentro das normas que são muito específicas também, por exemplo, sei lá, vamos dizer aqui, calibração. Pois. Limpeza, que a Andrea citou, a importância da gente conhecer os princípios ativos dos químicos de limpeza que a gente usa, Controle de pesos, calibração, controle de pesos. controle de peso que aparece na BRC e na IFS, a gente tem essas matérias ou essas disciplinas que fazem parte da norma, e que são coisas que a gente, na verdade, vai aprendendo com a prática. Às vezes a gente pode fazer, por exemplo, um curso de metrologia para a gente compreender melhor Perfeito. sobre calibração. Não Isso é? é mais fácil, sim, mas por exemplo, áreas como a manutenção. Exato. Eu sou uma apaixonada pela área da manutenção, porque eu sou da parte de engenharia de alimentos, mas da parte física, e depois ainda fiz engenharia mecânica, posteriormente a engenharia dos alimentos, por isso eu gosto da Ai, manutenção. E é uma das coisas que os auditados ficam um bocado assustados é quando eu entro na manutenção, porque já sabem que eu vou perguntar como é que funciona, como é que desmonta, como é que não desmonta, como é que faz, o que é que não faz. É um bocadinho, nós temos que tocar em alguns pontos que não são fáceis e que realmente só a experiência é que nos vai dando também essa bagagem. Eu relembro um assunto que só há poucos anos é que começou a ser considerado e que é extremamente importante, tem a ver com ar comprimido. Ninguém auditava o ar comprimido e nós muitas vezes usamos o ar comprimido para as embalagens, usamos o ar comprimido para limpar superfícies, usamos o ar comprimido para movimentar produtos dentro da fábrica. para embalagens, né? Para formar Exatamente, para embalagens embalagens e também. tudo. E nunca ninguém estava preocupado com o ar comprimido. E de repente apercebemos que o ar comprimido usava óleo que não era de compatibilidade alimentar e depois os filtros também não eram adequados. Por isso isto também vai um bocadinho, nós também
também nós como auditores crescemos também com a experiência e com as normas também, não é? Porque as normas também Claro. começam-nos a pedir mais coisas que nos obrigam a olhar para determinadas áreas, mas já que fica aqui uma referência, há auditores que se sentem mais confortáveis em determinadas matérias e outras disciplinas e outros auditores que se sentem mais confortáveis em outras disciplinas. Eu tenho a fama, Claro. por exemplo, de ser implacável na parte da rastreabilidade. Como eu sou auditor MSC e faço muitas auditorias MSC em que a rastreabilidade e balanços de massa têm que ser levados ao mais detalhe possível, quando peço uma rastreabilidade e a rastreabilidade vem assim mais ou menos feita, toda a gente diz, pronto, é aqui. É aqui. Mas a rastreabilidade também é requisito, por exemplo, da BRC, é requisito fundamental, não é? Então, É em acho que na todas. IFS, se não me engano, é É knockout knockout, também. e é um requisito legal, que eu costumo dizer, é um requisito Claro. legal. Não é? Falando em requisito legal, auditor que não conhece legislação de alimentos, olha, sinto Pelo muito. menos eu já não Esse é digo o. mais nada, a genérica Sim, pelo menos, e que antes da auditoria leiam o que ela é a legislação atualizada para aquele produto que vão auditar, porque senão... exatamente. É o mínimo, né? Agora, em relação aos treinamentos específicos de auditor, as formações específicas para auditor, Temos aqueles três... cursos, né, que o auditor que precisa fazer, a pessoa, né, que quer se formar como auditor Exato. precisa fazer. Olha, temos três caminhos das três normas totalmente distintos, o que é interessante. Apesar de serem as três normas que já temos falado aqui, GFSI, o FSSC tem que ter um curso de ISO 19001, não é? Com a norma 19.011. de 11, desculpa, 19.011. 19.011, e de preferência com a ISO 22.000 ou o próprio FSSC 22.000 acoplado, isso esse é logo por aí. Não há exigências por parte do FSSC que seja um curso IRCA, por isso fico bem claro, Ok. não é obrigatório, Mas mas é precisa ser um recomendada. curso de auditor líder, né? Pelo Auditor menos líder 40 aprovado, exatamente. horas, pois Exatamente. tem que incluir a ISO TS 22003, que são as regras dos organismos de certificação, a ISO IEC 17021-1, que também Exatamente. são as regras para os organismos de certificação, que o Mas essa até, auditor também mas ó precisa Camila, mas olha conhecer. para o FSC, essa até pode ser à parte, porque, por exemplo, eu fiz o meu curso de Sim, auditor líder em 9001 e depois fiz o sim, FSSC separadamente. Por isso, sim, o que sim. interessa é ter o curso de auditor líder e depois fazer, se for necessário, o complemento do FSSC. Isso pode ser neste modelo. O BRC obriga que os cursos sejam feitos com eles, por eles. Agora estão um bocadinho mais leves e já permitem o online, que antigamente nem isso permitiam, era nos centros ou feito por um ATP, que é um Approved Training Provider, que era o que eles eram os formadores aprovados pelo BRC, e o IFS são eles, é o curso O deles. IFS é o que menos tem flexibilidade nesse ponto, né? Não, é o deles e complementado pelo curso interno 2 dias, tem que ter 2 dias dado pelo organismo de certificação, por isso é... Eu Exatamente. comecei por fazer o train de trainer do IFS e depois fiz o interno e depois fui fazer o deles para ser auditora, mas como já tinha o train de trainer, acho que foi só um dia, já não me lembro, mas era assim uma Uhum. combinação. É. Mas há muitas formações obrigatórias e a questão dos custos das formações são muito elevados. Esse eu acho que é um ponto que o candidato a ser auditor deve considerar. Ele vai precisar, sim, de um investimento em cursos e vai precisar de um investimento também, estando ele num organismo de certificação, um tempo em que ele vai precisar observar uma série de auditorias, ele vai precisar fazer auditorias acompanhado com auditores mais experientes, já formados. Depois ele vai fazer auditorias testemunhadas e, enfim, é um caminho longo. A gente não fala para as pessoas desanimarem. Não, não. Não é para desanimar, mas é um caminho longo, né? É Não é o uma que coisa é. que é o que é assim que funciona. Mas é um caminho longo, né? Mas Então nós a temos pessoa que precisa ter pensar, uma certa paciência, e digamos nós temos que, assim, e né? nós temos que pensar que estamos a avaliar questões não diretamente de saúde pública, mas relacionadas com a saúde pública. Ah, sim.
não é? Nós, claro que o momento da auditoria é uma fotografia. Claro que uma auditoria não anunciada tem uma fotografia muito mais real do que uma auditoria anunciada. Claro que na maior parte das vezes, eu costumo dizer, é tão bonita a vossa fábrica, tem 20 linhas e só estão 3 a trabalhar, como se vocês trabalhassem assim todos os dias, não é? Claro que é fábrica para o auditor ver. Mas nós entendemos isso, lá está, e nós... Agora, nós temos é que conseguir do que vemos e do que temos à nossa frente, conseguir entender o grau de confiança que a empresa nos está a dar relativamente à produção de alimentos seguros. Exatamente. E é por isso que este caminho também é longo, porque é preciso bastante experiência. Eu não estou a dizer que sou boa ou má auditora, só estou a dizer é que faço isto há 22 anos. Exato, né? Mas para chegar nesse Exatamente. patamar que está hoje, nesse nível que está Foram hoje, 22 anos. foram 22 anos investindo na sua qualificação e também teve muitos momentos Claro, difíceis claro. e que eu costumo dizer que a gente é jogado à fogueira, porque, olha, tem mesmo ali que tomar uma decisão. E aí, uma dica que eu dou também para quem quer ser auditor, pelo amor de Deus, pessoal, vão estudar inglês. Tá aí Sim. outra coisa que não tem como escapar. Não, não Ah, tem. mas eu não sei ler, eu não sei Não. falar, eu não sei escutar, não consigo perceber, não consigo entender. Sinto muito, gente, porque hoje em dia a grande maioria das formações são dadas em inglês, as reuniões que são feitas nas equipes dentro dos organismos de certificação, até porque tem auditores de outros países. 99% das vezes em É inglês. verdade. O relatório é feito em inglês. Portanto, tá aí outra dica, vá se qualificar em inglês Treinem também, bem, querendo ou treinem não bem. querendo, né? É necessário, E infelizmente é aliás, como a necessário. Camila disse bem, as normas, o original de todas as normas é o inglês e em caso de dúvidas é o inglês que prevalece. E por isso qualquer Exatamente. dúvida que haja tem que ser original. Eu nunca uso as normas nem em português nem em espanhol, é sempre o inglês que é para não haver dúvidas. Eu depois vou ter que escrever as não conformidades em inglês, por isso mais vale Pois eu já é, saber à partida o que é que aquilo quer dizer, porque se eu não conseguir interpretar aquilo em inglês, eu também não vou conseguir escrever uma boa não conformidade em inglês. exato. Por isso que eu também costumo sempre recomendar que as E uma pessoas boa recomendação. busquem Subscrevo. em inglês, né? Busquem a norma em inglês e estudem em inglês, é necessário. Agora, falando um pouco sobre as características do auditor, da pessoa, os conhecimentos específicos que ele tem que ter, ou o comportamento, qual seria o ideal, né? Vamos aqui falar do ideal. O que é esperado de um bom auditor? Bem, um auditor, acima de tudo, que seja íntegro. Ponto número um auditor não pode ser vendido, não se pode vender facilmente, pode ser corrupto, Uhum. não pode fechar os olhos. Tem que se apresentar de uma forma adequada, não é? Nós temos que estar adequadamente apresentados. Não? Eu costumo apresentar alguns exemplos. Eu tive uma vez uma auditora que foi comigo auditar os postos de recolha de leite entre as 5 e 6 da manhã, quando as vaquinhas vão lá todas deixar o leite, não é? Eu ia de calça de ganga, de jeans, não é? E bota de borracha grande, e a auditora chegou de tacão agulha e vestido. Bem, isto, quer dizer, não é que seja nem bom nem mau, mas não é adequado. E depois devemos ter algum cuidado profissional, nós nunca sabemos com quem é que estamos a falar. Uma auditoria pode estar a correr muito bem, e já me aconteceu. Já me aconteceu uma auditoria que correu extremamente bem. Tivemos conversas muito agradáveis durante os intervalos, os almoços, os jantares, porque era fora a auditoria. Passámos bastante tempo juntos, eu e os auditados. No final, a auditoria teve não conformidades que a empresa foi sabendo ao longo da auditoria, mas que achou como eu era uma pessoa simpática que não as ia escrever. E no final, tudo aquilo que eu tinha comentado até nos próprios intervalos foi motivo de reclamação. Ou seja, imagine, eu contei uma história qualquer dos meus filhos durante um almoço ou um jantar e estava escrito que a empresa não quer saber se eu tenho filhos, se não quer, só quer é que eu faça o meu trabalho.
E eu já vi essa situação acontecer com uma colega minha que eu presenciei também. Eu estava observando o trabalho E foi uma dela. conversa de almoço, Foi circunstancial, de mesmo, simpatia. exato. Assim, para um quebra-gelo, É, né? E exatamente, assim, foi um exatamente. quebra-gelo e a empresa achou que ela estava sendo engraçadinha, que ela Hum. queria fazer piada, que ela estava desviando do foco da auditoria, enfim. Pronto, é preciso ter muito cuidado e Isso, fazer uma boa leitura do espaço em que nós, muitas vezes temos administrações muito formais, outras menos formais. Nós é, temos que ter em conta que nem sempre as auditorias correm bem e nós somos umas pessoas bestiais e espetaculares quando a auditoria corre bem. Se no ano seguinte a auditoria tem uma fundamental, uma não conformidade num requisito fundamental, um knockout, passamos a ser a pior pessoa do mundo, por isso quanto mais neutros em termos de comportamento nós formos, infelizmente, graças a Deus eu não tenho muitas experiências dessas, eu consigo ser como sou e não tenho problema nenhum, mas eu fico ao conselho porque também já passei por muita coisa má, eu já tive ameaças físicas à minha integridade em ah, finais da auditoria, por isso é preciso ter um devido cuidado profissional, atenção que as informações que são trocadas dentro das auditorias são confidenciais, por isso ter muito cuidado com quem é que falamos sobre determinada. Claro que a gente pode dar exemplos sem dizer nomes. A informação, muitas vezes eu uso casos práticos de coisas que me aconteceram, mas não digo que foi empresa A, que foi empresa B. Temos que ter muito cuidado na questão da confidencialidade. A integridade ligada com a independência também, já falei da integridade da independência, ser independentes, conseguimos nos afastar, por muito que nós até simpatizemos com a empresa em questão, qualquer motivo, porque a empresa é boa, porque tem tido sempre bons resultados, mas se naquele momento a empresa precisa ter uma avaliação um bocadinho mais dura, ter essa independência para a fazer, ter sempre o foco de evidências, mesmo quando nós encontramos, essencialmente quando nós encontramos não conformidades, tentar perceber um bocadinho mais, se aquilo é recorrente, se aquilo não é recorrente, porque é que aconteceu, tentar informação, ter maior número de evidências, basear todas as nossas análises nas evidências que nós estamos a ter, quando temos dúvidas, devolver que a evidência, o que eu estou a entender é isto, é isto que me está a querer dizer, que é para não haver menor dúvidas, e uma análise baseada em risco, claro, como tudo que nós fazemos nos dias de hoje. Eu queria apenas de realçar que um auditor de certificação, qualquer auditor, mas essencialmente de certificação, entra numa auditoria preferencialmente para verificar a conformidade com os requisitos da norma e não para verificar a não conformidade. exatamente. Esse é o espírito da auditoria, né? Esse é o objetivo da auditoria, é verificar a conformidade. Nós não estamos lá para procurar pelo em ovo, Não. nem para procurar problemas. Eles aparecem na nossa frente, né? A gente não queria, mas eles aparecem, Normalmente costuma-se dizer, não é? Que em dia infelizmente. da auditoria que tu aquelas teorias que em dia da auditoria tudo vai correr mal, por isso, e vai correr, com o que tiver que correr. Mas é por isso que eu acho que é muito importante às vezes nós irmos buscar, quando identificamos uma situação não conforme, um desvio, nós irmos um bocadinho mais fundo para perceber se aquilo é recorrente da empresa, ou se é uma situação pontual, ou foi uma questão que não está bem esclarecida por falta de uma formação, e nem sempre penalizar as empresas de uma forma muito bruta, porquê? Porque pode parecer à primeira vista, depois não é na realidade. Eu dou-vos um exemplo, às vezes nós não conseguimos, da maneira tradicional, chegar à rastreabilidade de um produto, mas se calhar a empresa de outra forma consegue lá chegar. E nós temos que dar essa abertura às empresas, apesar de nos parecer que ali há qualquer coisa que não bate certo, mas temos que ir aprofundar bem. Agora, outra coisa que é importante num auditor é a questão da gestão do tempo, extremamente importante. Os tempos são curtos, é muito curto para fazer tudo. Por isso, nós temos que ter um bom planeamento, temos que ter uma empatia muito grande, criar o máximo. Nem sempre a gente consegue criar empatia, nós não conseguimos agradar a toda a gente, nem toda a gente gosta de nós, nem nós vamos gostar de toda a gente. Mas temos que tentar conseguir e ter vá, este jogo de cintura, já entrando um bocadinho aqui nesta parte também comportamental, do jogo de cintura, a ser bons comunicadores, concisos, fáceis, conseguir pôr as pessoas à vontade,
A maior parte das pessoas, principalmente em chão de fábrica, na produção, estão nervosas com as auditorias. Consigo que as pessoas se relaxem, nos contem aquilo que fazem, porque é muito melhor nós conseguirmos ter uma conversa, não agora com máscaras, era o que eu estava falando antes, não é? Não, as máscaras complicam e estas questões todas de Covid estão a complicar muito o sistema, mas conseguir saber gerir e saber gerir tudo quanto é a inter-relação das pessoas. Nós fazemos psicólogos em auditoria, nós temos que gerir conflitos em auditoria, quer seja entre nós, quer seja entre departamentos, quer seja entre o chefe e o subordinado, tudo isto. Agora, uma das coisas que um auditor tem que saber é saber ouvir e ter uma escuta ativa, como se costuma dizer, ouvir e entender o que nos está a ser dito. E se se um auditor não tem essas características, provavelmente não irá muito longe, porque vou-lhe começar a cair, mas eu não disse isso, mas eu não escrevi isso, mas eu não fiz isso. Temos também a parte, acho que é uma capacidade de adaptação também que o auditor deve ter. A Andrea falou da questão da empatia, a gente tem que saber identificar como saber é a estar. empresa, saber estar, porque tem empresas que são formais, tem empresas que são menos formais, tem pessoas que estão geralmente muito nervosas na auditoria, outras que estão mais tranquilas, tem algumas pessoas que são muito tímidas também, que têm dificuldade de falar, tem outras que são muito expansivas, muito extrovertidas, e que nos que se estragam o você plano todo da deixar, auditoria, ela exatamente. fica o dia inteiro conversando com você, né? Então tem que E para queimar tempo, é o dono da auditoria, né? Então ora, as nem pessoas mais. têm que O saber auditor é o dono da gerenciar auditoria. isso tudo, E atenção que almoços isso. longos levam a que a auditoria acabe mais tarde. Que eu Pois é. costumo dizer que eu não me importo nada de ficar 3 horas a almoçar, mas em vez de sair às 6, saio às 9. Pois é. Tem isso, né? Tem esse detalhe. E agora, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da nossa experiência pessoal, assim, o que a gente mais gosta ou menos gosta Olha, eu nesta altura de Covid gosto pouco de conviver com pessoas, apesar de adorar pessoas. Pois é, mas nos processos de auditoria, né? Quais são as coisas que a Andrea mais gosta? Depois eu vou dizer o que eu mais Olha, o gosto que e é o que que eu a gente mais menos gosto? gosta. Eu gosto de aprender, adoro aprender. Uma das coisas que eu acho extremamente interessante até é aprender a funcionar até com os próprios sistemas informáticos das empresas, com o tempo, aquelas que usam os sistemas mais tradicionais, a gente aprende a fazer as responsabilidades. Aprender, eu acho que em auditoria aprende imenso. Aprendo muitas vezes com a inovação das empresas, com novos produtos, novas tecnologias, aprender até a parte do comportamento organizacional, cada empresa é a sua empresa, é um organismo vivo, funciona de maneira diferente, tentar perceber como é que as pessoas se organizam, quem é que consegue ter capacidade para influenciar o quê. Essas são as partes que eu mais gosto. A parte que eu menos gosto é de escrever relatórios. Estamos totalmente alinhadas nesse ponto. Eu acho que a melhor coisa da auditoria realmente é aprender, assim, é conhecer muita gente. É muita gente que tem experiências assim das mais variadas possíveis, Maravilhosas, assim, maravilhosas. e as tecnologias das empresas, as ideias que as empresas têm. Nossa, eu É não um me arrependo privilégio, não nem é? um É pouco, um é um privilégio. privilégio. Também concordo. Agora, os relatórios, meu Deus, essa é a parte mais As difícil. pessoas não têm noção o que é fazer um bom relatório IFS, BRCs, IFS, FSCs com mais de Em 50 inglês, é páginas. tudo em inglês, é E muito mais, e trabalhoso. depois, honestamente, é que ninguém, a não ser os clientes dos nossos clientes, ninguém vai ler, o próprio cliente muitas vezes não lê o relatório, só quer certificado. Não, e talvez só E lê as a não parte das não conformidades, conformidades. exatamente, que é para Agora, as responder às não conformidades. conformidades ninguém vê, né? Porque está conforme, então pronto, né? Não, Mas a gente é obrigado a escrever escrever as evidências de de tudo, né? tudo, tudo, Claro. tudo, 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 tudo. Um outro ponto, assim, que para mim, no início da minha carreira como auditora no Brasil, eu gostava muito, eram as viagens. Porque eu tinha a possibilidade de minimamente conhecer outras cidades, conhecer outros locais. Eu até gosto muito de viajar de avião, então no começo eu achava, ai, que maravilha, eu adoro essa vida. Mas depois de 10 anos fazendo isso,
né? Que a gente virou, nossa, eu virei especialista em aeroporto, rodoviária, Não mesmo, não. condução em autoestrada. Não, eu virei A vida de especialista. auditor não é glamourosa. Nós somos bem tratados, não digo o contrário, o auditor é bem tratado, mas não é um glamour andar em aeroportos e fazer milhares de quilómetros em estrada todos os meses, e semanas, Não. não é? Não é glamour. E o Brasil tem essa peculiaridade que a nossa extensão é gigantesca. Aquilo é um continente, né? É verdade, é um E continente. assim, qualquer coisinha é 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. E assim, tem lugar que a logística para a gente conseguir chegar naquele Ui, acho que é lugar é Manaus, não é? muito Manaus, que é preciso complicada. quase um dia para lá chegar, ou uma coisa assim, é muito complicado. Não, no interior do Pará, por exemplo, né? Ai, Então você não, está em São medo! Paulo, a maioria dos auditores está assim, São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Então tem que apanhar um voo até Belém, por exemplo. De Belém do Belém, às Pará, Belém vezes, do Pará. exatamente, Belém do Pará, e às vezes tem que apanhar um outro voo regional ali para outra cidade do tipo Santarém, Marabá, E né? depois mais 300 ou E 400, mais 400, 200 700 quilômetros, quilómetros. às vezes, em estradas de terra, que passa E no meio de rodovias a 80. reservas indígenas no meio do caminho. Então, assim, existem muitos desafios também, no Brasil principalmente. Mas é em Né? todo lado. Eu já fiz auditorias no interior do Belize, já fiz auditorias, sei lá, em sítios tão estranhos que na Índia, na China. E nos hotéis que a gente fica, comida, às vezes é complicado, às vezes a gente chega de madrugada, não tem comida no hotel, não tem jantar, não tem nenhum restaurante aberto na cidade. É uma experiência, é uma É gestão um logística que é desafio. outra profissão, eu costumo dizer. É, E eu é. agora deixo aqui a minha homenagem. Eu na APSER tinha uma pessoa que realmente me ajudava extremamente, muito nas minhas logísticas, que já foram 13 anos a trabalhar com ela. Eu só dizia para onde eu quero ir, ela já percebia exatamente o que é que eu queria, o que é que eu não queria. Eu, por exemplo, detesto hotéis com alcatifa, acho uma falta de higiene. A alcatifa é o O pelo, o tapete, 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 tapete. tapete. É. E ela já sabia, por isso marcava o hotel, já sabia que não podia ter tapete, já sabia, por exemplo, se eu ia de avião, o que é que eu gostava, onde é que eu não gostava, até onde é que eu me gostava de sentar no avião. Isso para mim, olha, é priceless, como dizem os ingleses, porque a parte da É. logística toda das viagens e de... é o que eu costumo dizer, além de... Eu nunca fui só auditora, eu sempre tive outras profissões e continuo, como só ser gerente da Certis, e ter outras atividades. Nunca fui só auditora, mas a parte da gestão logística ainda era a minha terceira profissão. Eu dizia sempre, esta é a minha terceira profissão, pensar aqui a horas é que vou, que venho, como é que não vou, como é que não vai, e depois ainda por cima gerir os meus filhos todos com isto, com aquilo, como é que vai, quem não vai, quem fica, não fica, aquilo. Mas depois é uma questão de hábito, não é? É uma questão de hábito. Se me quiser marcar É. uma coisa agora hoje, para daqui a 3 anos, eu vou à minha agenda, já tenho as condicionantes todas, por exemplo, dos meninos, tudo, não sei o quê, sei se estou, se posso, não posso, já está tudo. Já começa a ser uma gestão, e é verdade, um auditor, se for bem organizado, e eu costumo ter tudo planeado. Agora neste momento nós, graças a Deus, já estamos a vender para 2021. Porque até ao final do ano já está quase tudo fechado. Há uma coisinha aqui ou ali que pode acontecer, mas de resto já estamos a planear o ano que vem. Já não tem que ser. Há uma logística toda para planear, é muito complicado. Pois é. Podem fazer alterações o Covid agora veio mexer um bocadinho com a nossa vida, estar estes 2 meses parados em Portugal, 2 meses e meio, atrasou-nos um bocado, tivemos que rearranjar todas as agendas, mas já agora ficou um bocadinho mais complicado, mas o ano está fechado, graças a Deus, e agora, porque senão o auditor não consegue ter essa, lá está, a questão das viagens, e até para as empresas, os preços mais em conta das viagens, etc, etc. Agora ainda temos esse Claro. problema, que nem sequer podemos viajar de avião, ninguém sabe quando é que se vai viajar, etc, etc. Até as fronteiras têm tido aí algumas restrições também, Exatamente, né? exatamente. Então tá complicado. Mas o que é interessante do trabalho do auditor é que para algumas pessoas é muito bom e para outras é muito mal, que é a falta de rotina, porque não existe uma Sim, para mim rotina. é ótimo, para mim é ótimo. Então, assim, quem não gosta daquela coisa todo dia igual, acorda na mesma hora, vê sempre as mesmas pessoas, vai sempre para o mesmo lugar, faz sempre o mesmo caminho,
Então a auditoria é espetacular, porque não há... Mas é vida de saltimbanco, é assim. Exatamente. Caixeiro Caixeiro viajante, viajante, sem dúvida. E é sem preciso ter dúvida. espírito para isso, porque não é querer fazer este investimento todo que vamos falando nesta última hora, meia hora, e depois chegarmos ao fim e não termos essa capacidade de adaptação logística, não é? E temos a Claro. capacidade de adaptação de fazer estas coisas em qualquer sítio do mundo. Eu já auditei países africanos, por exemplo, não é? E ter que auditar os mesmos requisitos em Cabo Verde que auditamos em Portugal, por exemplo. Não é fácil, não é? E os requisitos são os critérios de auditoria, como a Camila disse bem, são os mesmos. Não há critérios de auditoria porque estamos no país A ou no país B. Porque a BRCGS é a mesma aqui no Brasil, no Reino Unido e em Cabo Verde, é a mesma norma, né? Não tem nenhuma diferença. A única coisa que pode variar são os requisitos legais locais, mas de resto... Mais nada. Né? Mais nada. Mas é das coisas que é preciso ter esse espírito, e que muitos dos auditores não têm essa noção, acham que é uma vida de glamour, mas conhecer aeroportos e hotéis não é muito glamouroso. Não é uma vida de turista, a gente tem que deixar isso bem claro, não é turismo não que é a gente turismo, faz, né? nem é glamourosa, nem é brilhante, nem é uma vida de estrela, não, só porque se tem muitas milhas nos cartões, não há, nos cartões de aviões, não é uma coisa simpática. Não é. E pode ter algum impacto na vida pessoal, na vida familiar, né? Então, acho que depende muito, tem que estar muito, é o que eu digo, né? É uma vida que tem que estar muito condizente, é o tipo de trabalho que tem que estar muito condizente com os valores internos da pessoa. Se a pessoa não se importa com isso, com as viagens, com não ter rotina, quer aprender, eu acho uma maravilha. Mas, assim, para algumas pessoas, isso... Eu conheço colegas meus que são auditores também há muitos anos, há 30 anos, quase 40 anos, com essa atividade de auditor, e para eles está tudo bem. E são pessoas que são casadas, têm filhos, e, enfim, né? Geralmente é um pouquinho mais fácil para os homens do que para as mulheres, mas não vamos entrar nessa não vamos, seara, mas né? é normalmente mais fácil. Mas, de qualquer forma, precisa estar alinhado com os objetivos pessoais também do profissional. E ter alguém, quando temos família, ter alguém ao nosso lado que entenda isso e que é a vida. Não Exato. É porque, por exemplo, um auditor financeiro pode ser substituído, nós não podemos ser substituídos. Nós temos aquelas competências que são nossas e somos nós que temos que ir fazer o trabalho. E por isso não dá para mandar ninguém. Às vezes eu gostava. Mandar algum auditor júnior. Mas infelizmente não é possível. Não dá. Mas então é isso. Andréia, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço de nada, a sua Camila. disponibilidade. Foi um gosto. Eu também achei muito proveitoso esse nosso momento. Eu espero que todos que estejam vendo esse vídeo tenham gostado. Dá aí o seu like no vídeo, subscreve o nosso canal Espécia Consultoria no YouTube. Siga-nos também nas redes sociais, no Instagram, nós estamos como @especia.consultoria. Estamos também no Facebook e no LinkedIn. E espero encontrá-los num próximo vídeo. Até logo, pessoal, e muito obrigada. Obrigada, até breve.